Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o João Fonseca e o jogo dele contra o Botic van de Zandschulp. O que esperar desse confronto? O brasileiro vai encontrar o holandês, que, se não me falha a memória, enfrentaram-se no ano passado em um dos torneios 250 indoor. Foi antes da campanha que o João Fonseca conquistou o título de Basel. Até agora, o maior título da carreira do brasileiro. E assim, olhando para esse confronto contra o Van de Zandschulp, é um jogo chato para a primeira rodada do João, né? No final é a segunda rodada, já a cabeça de chave pula a primeira. E assim, o Van de Zandschulp é aquele tenista perigoso que já tem 9 vitórias contra o top 10, incluindo nomes como Alcaraz, Djokovic, Medvedev. Então assim, não dá para subestimar o Botic. Ele é um tenista bem completo, embora existe um motivo para ele estar tão abaixo no ranking, muito porque existe uma diferença de você ter os recursos e de você usar ele bem o tempo todo, né? Tipo, tem tenistas que têm um teto de produção alto. Eu acho que um bom exemplo é o jogo hoje do Shapovalov contra o Rafael Roda. O Shapovalov teve detalhes de ganhar o jogo porque o teto de produção dele é inegavelmente alto. Até falei, tecnicamente falando, não existe um golpe muito ruim do Shapovalov, mas cabeça manda. E o Shapovalov tem muito pouco de força mental e ele se colapsou completamente na partida. Não adianta ter o talento e você não usar ele da maneira mais adequada. Mas esse é o tipo de atleta que hoje, por exemplo, estava quase vencendo um jogador que, assim, desde março é um dos que tem mais vitórias na ATP. Então, não é o esperado, visto quando o Shapovalov vencer bem fraquinho, mas o teto de produção é alto. O Van de Zandschulp está longe de fazer o melhor ano dele na ATP, mas ele vem de um dos seus melhores torneios do ano, oitavas de final no Masters 1000 como Montreal, ganhou do Daniil Medvedev, então assim, não pode ser subestimado e ele tem recursos que funcionam muito bem na quadradura, ótimo sacador, sabe volear e ele sabe jogar, dependendo das circunstâncias, prolongando os pontos. Não é muita dele, mas se ele sentir que a estratégia pode funcionar e pode machucar, ele o fará. E é para mim assim, isso é muito sobre o que o João pode fazer para conseguir, tipo, mudar a história do que foi aquele confronto ano passado, onde o João não teve uma atuação muito boa, mas o que ele pode fazer de diferente para garantir uma campanha que vai pelo menos até as oitavas de final, porque aí um possível confronto contra o Fritz. Nesse jogo, para mim assim, se o João ganhar, magnífico, seria a vitória dele, tipo, desde quando ganhou do Djokovic em Roland Garros, né? Porque assim, Fritz em quadradura, para mim, o favoritismo é do americano, mas por exemplo, contra o Rude na terceira rodada, é uma possibilidade real. Eu acho o João favorito pelo ótimo encaixe de jogo. Agora, contra o Van de Zandschulp, tem que sacar bem. Ele não pode ser quebrado, como ele foi quebrado várias vezes pelo Shelton. Esse é um jogo assim, o Van de Zandschulp é um tenista que saca bem, não vai ter assim chances o tempo todo de quebrá-lo. Seria muito surpreendente se o João ameaçasse o saque do Van de Zandschulp constantemente. Ele tem força de braço, ele tem variações, seja para sacar e ficar no fundo de quadro, ou até mesmo ir para um saque e voleio. Então assim, o João ele vai ter que sacar bem, porque o Van de Zandschulp certamente não vai deixar o jogo tranquilo. Outra coisa que o João tem que fazer é ter paciência para escolher o momento certo para atacar, devolver bem o saque, isso também é importante, mas assim, ter a paciência para fazer as devoluções em quadra, não tentar apressar o jogo, isso é muito importante, porque o João às vezes ele tenta apressar o jogo demais. Então, vamos ver o que o João consegue fazer nesse aspecto. E apesar de ser aquele momento de que a gente pensa assim, pô, um sorteio ruim mais uma vez, né? Um jogador bem enjoado de enfrentar logo de cara, mas o João tem que fazer o favoritismo valer com mais frequência agora. Como o cabeça de chave, ele leva o favoritismo, mesmo que seja pela forma grosseira numérica, mas a gente sabe que o João tem mais teto de produção do que o Botic, né? Tipo, a mesma maneira que a gente falou, pô, o Botic, ele já ganhou de nomes como Danil, já ganhou de nomes como Djokovic. O João já tem sua lista de vitórias requintadas também. Ele é capaz de ganhar de grandes jogadores quando joga o seu melhor. E tudo entra nisso, jogar o seu melhor. Será que ele consegue jogar sacando bem, voltando a sacar forte? Enquanto o Shelton foi um pouco curioso do ponto de vista negativo com no lento o primeiro saque dele estava. E não pode repetir mais uma atuação com menos de 60% dos pontos com o primeiro saque. E a gente tem outra questão para colocar aqui,
o João Fonseca consegue manter a calma no fundo de quadra, achar um tempo de bola e não perder a cabeça como aconteceu contra o Shelton no segundo set daquele jogo, porque para mim o que me frustrou muito naquele jogo foi isso, né? Tipo, emocionalmente o João já estava com uma postura ruim, mesmo quando o set não necessariamente estava já decidido. Ele estava ali sacando, sem quebra atrás, né? Normalmente era ele que sacava primeiro, então assim, era o Shelton, por exemplo, que teve que sacar num 4-5, num 5-6, momentos de pressão, e o tie break que o João jogou não foi legal, mas muito porque assim, ele tava carregando a frustração, talvez, das oportunidades perdidas. De qualquer jeito, esse é o tipo de coisa que ele não pode ter, por exemplo, contra o Botic, que obviamente não é um jogador do nível do Shelton, né? Tipo, tende a ser um jogo mais acessível, e vamos ver o que o João consegue fazer aí de melhor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o João Fonseca ele tem uma oportunidade de novamente fazer uma boa campanha de oitavas de final. Não acho que a campanha dele no Canadá foi ruim. 2 vitórias, chega às oitavas de final, 100 pontos no bolso, vai pouco a pouco somando bons pontos. Eu acho que o chaveamento ele fica muito ruim a partir das oitavas de final, como é de se esperar. Podia ser, por exemplo, nas oitavas de final, um bloco um pouco mais acessível e não o Fritz. Mas vamos ver se o Fritz vai estar bem, porque ele não foi bem no Canadá. Óbvio, foi campeão em Washington, etc. Mas o Fritz tem dado esses altos e baixos aí. Vamos ver também se o Fritz chega até as oitavas de final. Pode ser que a chave abra mais tarde. Quem sabe o João dá mais sorte. Mas, por enquanto, assim, segunda rodada agora, estreando contra o Van de Zandschulp. Se passar, possivelmente Casper Ruud. Se passar pelo Casper, possivelmente Taylor Fritz. No outro torneio foi o Shelton, agora o Fritz. Dois americanos que, assim, no seu melhor enquadradura, são muito chatos de se enfrentar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.